Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado a todos pela participação neste grande culto noturno. Kousoi e 80 anos de fundação do Templo Ryushoji. Acabamos de retornar da inauguração da nova filial de Suzano, celebrada pelo arcebispo Takasaki. A edição deste vídeo será apresentada na sessão solene amanhã, das 10 horas. Muitos puderam acompanhar, mas será reeditado e apresentado também. Agradeço ao bispo Yoshikawa e a família, a esposa Kyoko, que vieram de Campinas para celebrar e prestigiar o nosso grande culto de hoje. Eu gostaria de, antes de iniciar o grande culto, apresentar um pouco da história. Cada sessão terá a sua particularidade. E nessa sessão podemos apresentar um pouco da história, iniciando pela foto mais antiga que nós encontramos. Essa foto é do final da década de 40. Acho que alguém estava lá? Geralmente são os pais dos mais idosos agora que estavam presentes. No centro se encontra uma senhora mais pequenininha. Ela foi a primeira bispa aqui do templo, depois do padroeiro Ibaragi Nissui Shonin, que é o bispo fundador. Então, ela se encontra nessa foto, ainda não. E do lado esquerdo dela se encontra o Jimbo Odoshi. Foi um Odoshi que permaneceu e realizou atividades por muito tempo aqui no templo também. Mas todos eles neste primeiro templo, que ficava bem aqui no alto dessa mata, que agora é um app. Em 1941 foi fundado este templo. E perguntando para algumas pessoas da época
que já têm uma idade avançada hoje e que eram crianças quando participavam, diz que nem energia elétrica tem. Nós temos todas essas condições, esse conforto, a internet, transmissão e tudo, mas naquela época nem luz tinha. E muitos fiéis, né, dos mais novos, não sabiam que tinha luz, porque os cultos eram celebrados 10 horas da manhã, para as pessoas poderem sair do sítio, saem logo depois do dia clarear e chegam no período que já está claro, né? É depois de muito tempo que um fiel ficou sabendo que não tinha luz quando precisou visitar o templo à noite e viu o senhor Jimbo Hideo, né, filho do Jimbo Doshi, né, se esforçando para ligar o gerador, que por fim não ligou, né? Muita história que já vem desse tempo. A próxima foto é uma foto histórica de 1964. Ela foi tirada no sítio da família Nakano. Na época vieram o 15º Sumo Pontífice, o 18º Sumo Pontífice, Shimizu Nippaku Shonin, que trouxe todos eles, e vieram com alguns outros acompanhantes. Fizeram história. Eles vieram em 1964, por quê? O padroeiro Ibaragi Nisui Shonin já não estava tão vigoroso fisicamente quanto antes. Então eles vieram para fazer essa transição das primeiras gerações para segunda e terceira gerações. Nós estamos hoje aqui graças a essa vinda de 1964 e depois, a partir de 1965, já começaram a ser enviados os missionários japoneses para o Brasil, que nos prepararam para agora. Então esse culto que foi realizado em uma das casas aqui de fiel de Mogi das Cruzes, da família Nakano, se tornou histórica também. Do lado direito da foto tem um senhor, né, que fez muito gorroco e depois se tornou sacerdote, Ichige Okoshi, né? São fiéis notáveis, acompanhados de nobres sacerdotes e mestres que fizeram a nossa história e chegarmos ao dia de hoje. Mais uma foto. Aqui tem mocinha. Aqui tem mocinha, né, do passado, né? Deve ter sido um encontro dos jovens, alguma coisa assim, né? Daquela época, mas final da década de 60, por aí, né? Ou um pouco antes. Coloquei essa foto aqui também porque se encontra aqui o tio do Jun Shoshi. O seu Mário tá, o Mário não tá? Que aqui o senhor Keisuke tá? O tio Mário tá? Eu sei que tá aqui, ó. Na foto, né, tem um senhor alto no centro, lá em cima na primeira fileira, é o Camilo-san, né? Seu Camilo Tarumaro. E abaixo dele, do lado esquerdo, é o irmão dele, seu Keisuke também. Muitas pessoas atuaram por longa data, temos alguns fiéis identificados aqui também, mas é história. E dessa geração, agora a nossa geração. Então nessa nossa geração, nós precisamos garantir a próxima, e a próxima da próxima. É assim que nós demonstramos a gratidão e é o objetivo desse grande culto também. E agora as fotos mais históricas tendo sido apresentadas. Essa é a fachada do antigo Oterá. E esse Butsumaru, símbolo que está ali, foi para a nova filial de Suzano Betsuin, lá na frente. Ficou maravilhosa. E aqui a inauguração desta nave há 10 anos atrás. 0 bala. Maravilhosa. Foi o dia que entrou para a história. Esse é o grupo de fiéis de Presidente Prudente tirando foto. Sou Yoshikawa, né? Ji-chan e Ba-chan, do Bispo Celebrante. Olha a quantidade de pessoas. Não fosse a pandemia, era para estarmos assim hoje. Mas vamos rezar para nas próximas podermos fazer esse grande evento. Bastará nós nos fortalecermos bastante até lá. Porque 10 anos atrás isso foi possível. E nós precisamos garantir essas etapas, sempre propagando cada vez mais. As criancinhas de 10 anos atrás, tem alguma aqui grandona? Já é para ter sim. Né? Hoje você está mais grande também. Mas passou 10 anos,
O bispo celebrante que inaugurou foi o Hasegawa Odoshi. Ele já faleceu. O auxiliar dele foi o bispo Hakuzeshi, né, nosso companheiro, irmão, faleceu. Foi um dia glorioso, 11 de setembro de 2011, né? O corte da fita, fazendo a inauguração. O Kyoryushi, nós estamos ouvindo alguns vídeos editados com a música que ele está cantando. Música dos jovens, música das crianças. Até o hino do Ibaraki Nisui Shonin, grande parte foi obra dele também. Né? A cerimônia aqui no grande culto, aqui no Rondo lotado. O bispo sorridente. Nesse momento eu lembro que ele dizia, bom dia, obrigado. É só isso que eu sei falar. Né? Bem sorridente. Aquele senhor que está ao fundo da foto, de terno, paletó preto, ele é quem canta o hino do padroeiro, ó, o mestre Ibaraki Nisui Shonin, ele que criou essa música junto com o Kyoryushi e a Márcia Okamoto também. Matsumoto Odoshi faleceu recentemente, né, como diretor internacional, nos apoiou muito. E nesse dia também ele falou um pouquinho de português. Acho que mais riu do que falou, mas alegrou muito o ambiente. Né? E a foto que nós tiramos quando o Papa veio aqui em 2017, que agora está no nosso portão, virou nosso portal de entrada e convite para todos eles. Tá bom? Muito obrigado, um pouco da nossa história. Vamos dar início ao grande culto de hoje. Yoshikawa Odoshi, yoroshiku onegai itashimasu. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Nam-myoho Renge Kyo. Mushirai Hobozai Shometsu Konjin Yoribu Shinyi Taru Made Tamochi Tate Matsuru Honmon no Honzo Honmon no Kaidan Honmon Jigyo Happo Shoken Jogyo Shoden Honyin Geshu no Nam-myo Horenge Kyo Nam-myo Horenge Kyo Nam-myo Horenge Kyo Nyorai metsu go 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 hyaku sai shi kanjin honzo Shoni iwaku ima honji no shaba sekai wa sansai Shiko wo idetaru joju no jodo nari hotoke sudeni kako ni mo Sezu mirai ni mo shozezu shoke motte dotai kore sunawachi koshi no sanzen gusoku sanju seken nari shaku mo
十四本にまだこれを時たまわず法華経のうちにおいても時期未熟のゆえ過去の門の勧進南無妙法蓮華経の五時に仏なお文殊役を問にこれを付属したまわずかに言わんやその異芸をやただ自由せ愛を召して八本を説いてこれを付属したもその本尊のていただく本寺のシャバの上に遠くに越した中の妙法蓮華経の左右には釈迦牟尼仏他方仏釈祖の教示は上行法の四菩薩文殊弥勒とは四菩薩の俗として松座に越し釈迦法の大所の諸菩薩は万民の大事に各下形を見るがごとし十方の諸仏大事の上にルは釈仏釈道表するがゆえなり格のごときの存は在世四十四年にこれなし年の間にもただ八本に限る本庁者も一連五千大事大悲大よおしゃなむ妙法蓮華経。Com respeito e veneração perante o grande Dharma, Namo Myoho Renge Kyo, oração da quinta essência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni, iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, renascimento do Jogyo Bosatsu na era Mappo, ao grande mestre Nichiryu Daishonin, corpo posterior de Nichiren e reestruturador da linha Hommon, do caminho primordial do Sutra Lotus, e ao grande mestre Nissen Shonin, fundador da Hommon Butsuryushu Daiji Daihi Daiyon Rosha. Prestamos profunda gratidão ao segundo Sumo Pontífice Nichimon Shonin, terceiro Nchizui Shonin, quarto Nishikyo Shonin, a todos os Sumo Pontífices e ao padroeiro do budismo no Brasil, Ibaragi Nissui Shonin, Hohon Shadogu. Oramos para que todos os seres entre o céu e os quatro mares regressem ao estado primordial Myoho, e que nesta era do quinto quingentésimo ano de regresso do Buda ao estado original, a expansão do budismo primordial Hommon Butsuryushu se faça incessantemente. Namo Myoho Renge Kyo. Com respeito e veneração perante o Gohozen, celebramos o grande culto em reverência e gratidão ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. Oramos para demonstrar a gratidão, ainda que seja um grão pela montanha de compaixão e uma gota pelo mar de virtudes. Também agradecemos pela jornada de 8 décadas de atividades religiosas da história do templo de Ushoji. Agradecemos pela saúde, pela proteção e pelas bênçãos recebidas Daiji Daihi Daiyon Rosha. Rogamos ao Gohozen pelo progresso e expansão do templo Ryushoji, saúde,
plena devoção na prática da fé e nas atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do grande culto de hoje. Oramos o Namo Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Guzu Kosen Shakubuku Joju Toshu Hannen. Rogamos pela expansão do budismo primordial através do estudo da orientação compassiva. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Nyosetsu Shigyo Dai Rokudan, a prática conforme os ensinamentos, sexta parte. Aware naru kana ima nihon goku no manji nichiren narabi ni deshi dana to. Neste momento, perante o Gohozen, com respeito e veneração, agradecemos pelo tempo bom no dia de hoje. Daiji Daihi Daiyon Hosha Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Renge Kyo. Perante o Gohozen, com respeito e veneração, rogamos pela expansão da Homon Butsuryushu, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente, pela solidariedade dos seres. Rogamos pela mais rápida erradicação do novo coronavírus a todos os enfermos e tocantes. Rogamos a evolução do elo búdico, reencontro com o verdadeiro Dharma sagrado, a eliminação do karma negativo, a plena saúde, e que todos o budismo primordial realizem as atividades religiosas de acordo com o intuito búdico. Rogamos pela concretização de uma conversão por fiel efetivo de 30 sacerdotes, o estabelecimento de focos de expansão por todo o Brasil, pelo bom andamento nos planejamentos e edificação da nova Catedral Budista Nikkyoji para os 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu em 2022. Rogamos pelo incentivo à herança religiosa, a concretização de 1.222 conversões, o aumento de 20 sacerdotes e auxiliares sacerdotais. Rogamos
Algo Rosen, pela tradução e publicação das 3 escrituras fundamentais do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu e da obra Introdução ao Budismo Primordial, rogamos pelo progresso e expansão do Templo Ryushoji e pela concretização das 4 promessas de expansão de 2021, que são ostentação de Gonzon 12, conversões 80, aumento de 25 fiéis mantenedores e de 1.500 visitas assistenciais, e rogamos pela concretização de 250 conversões, aumento de 300 fiéis mantenedores, reestruturação dos grupos e pelas doações dos carnês especiais para os 80 anos de fundação. Rogamos pela saúde, proteção, harmonia, plena devoção na prática da fé, prosperidade de todos que oferecem o Sotoba como reconhecimento de gratidão aos 3 grandes mestres Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin, Nissen Shonin, Daiji Daihi Daiyon Rosha. Em especial, perante Hugo Rosen, com respeito e veneração, agradecemos pelas concretizações das seguintes preces: ornamentação no altar sagrado com o dossel búdico Buttengai, instalação do símbolo Butsumaru na entrada da nave, conversões, preces realizadas e bênçãos recebidas, aquisição da nova filial Suzano Betsuin, lembrança, DVD do padroeiro Ibaragi Nisui Shonin, formação de 3 auxiliares sacerdotais Gakutos, tradução da escritura sagrada Nyosetsu Shigyosho e a digitalização da revista Lotus para o site Revista Lotus Migi Onde Shitate Matsuru Daiji Daihi Daiyon Hosha. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo Namumyo Horenge Yo Lamumyo Yo Horenge Yo Perante Hugo Rosen, com respeito e veneração, prestamos orações póstumas aos fiéis empreendedores falecidos, a todas as almas inscritas no livro de registro perpétua do templo e a todos os antepassados dos fiéis que oferecem orações às suas respectivas famílias. Em especial, prestamos orações póstumas às gerações de bispos e às gerações de presidentes falecidos do templo Ryushoji. Rogamos para que, com as virtudes da oração do Namumyo Horenge Kyo, todas as almas intensifiquem suas luzes, atinjam o maior grau de felicidade, que sejam conduzidas à iluminação. Com respeito e veneração, rogamos Algo Rosen pela saúde, proteção e prosperidade a todos que dedicam oferendas e doações no dia de hoje. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo. Yo Horenge Yo Lam Yo Horenge Yo.
一がちの光明の欲もろもろの有名を除くがごとくこの人世間にいてよく衆生の闇を召し無料の殺をして非教じて一条二十世四面このゆえに一あらんものこの功徳の理を聞きて我がどの後においてこの経を授受すべしこの人仏道において欠如して疑いあることなし南無久遠実上釈迦牟尼如来称名下駄法部道事母三千小仏上行無変行上行安住行先世界未人道初代菩薩普賢門十薬王宿王下上生寺2万8万80万60法世界一切菩薩舎利発目連南西に100万2010法世界正門円覚内市三国伝道法華偶数大自然徳一条洋風共同連士大自由士商人大大創始英国用無常五山功徳歪造崩落異構造薬号寺妙法利薬修上大梵天皇釈大願人大自在日月明上上小宿道士大天皇十羅出尿天十八部自人水神集合大小小人英国陽明法偶上五山功徳歪造崩落異構造寺妙法利薬修上天長寺旧国道安納小男性収束再延命五十経楽小子少量と大学水小児小大母内内司法会平等利益第一代非第四放射法華経十三宝諸尊知見昇蘭感動道教愛民の樹Com respeito e veneração, perante o Gozen, celebramos o grande culto em reverência ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu e 80 anos de fundação do templo Ryushoji. Oremos para demonstrar a gratidão, ainda que seja um grão, pela montanha de compaixão e uma gota pelo mar de virtudes, Daiji Daihi Daiyon Rosha. Rogamos ao Gozen pelo progresso e expansão do templo Ryushoji, saúde plena, devoção na prática da fé e nas atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do grande culto de hoje, tal qual o vento que corre livre no céu,
libertando de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Oramos, Namo Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo. Isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma sagrado. Namo Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu. Sente-se, por favor. Ouviremos as palavras do presidente Roberto Tada. Arigatou gozaimasu. Agradeço ao bispo Yoshikawa Junshoshi pela celebração do nosso grande culto em reverência e gratidão ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, concomitantemente com a comemoração dos 80 anos do nosso templo Ryushoji. Muito obrigado. Agradeço também ao bispo local, Correia Nichiu Shonin, pela co-celebração. Estendo os agradecimentos também aos bispos Campos Gyoenshi, ao sacerdote Saito Ryukoshi Vieira Gyounshi pela co-celebração. Nosso muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Agradeço a todos os fiéis que participam desse grande culto de hoje e a todos os presentes aqui no templo, bem como a todos que participam online de suas residências. Agradeço pelos gorrocos, a todos que se empenharam nos preparativos para a realização desse grande culto e comemoração dos 80 anos do nosso templo. E para esta data, como forma de agradecimentos, havíamos estabelecido algumas promessas de expansão e melhorias do nosso templo. E graças à expansão iniciada pelos nossos fiéis pioneiros na nossa região e seguida pelos seus sucessores até os dias de hoje, e pelas preces realizadas durante 5 anos, estamos recebendo as bênçãos do Gohozen com a concretização das principais promessas. E hoje estar aqui agradecendo ao Gohozen por estas concretizações é também uma demonstração da nossa gratidão para todas as gerações de antecessores que fizeram a história do nosso templo. Por 80 anos recebemos as bênçãos da prosperidade, portanto, devemos continuar nos esforçando na missão de expansão para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo Namo Myoho Renge Kyo. Finalizando, agradeço a todos pela participação e agradeço também as contribuições, os goyushis e oiwais, recebidos pelos 80 anos do nosso templo. Agora, o próximo evento é os 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, no próximo ano. Vamos nos empenhar para concretizarmos as promessas de expansão estabelecidas para esta data. Finalizando, agradeço a participação de todos e, apesar do avanço da vacinação, ainda vivemos uma pandemia. Portanto, peço a todos que continuem se cuidando, seguindo todas as recomendações. E o mais importante, continuar orando para que possamos passar por esse período com segurança e com a fé fortalecida. Arigatou gozaimasu. Roshou doshi, arigatou gozaimasu. Agradeço pela honrosa celebração do nosso grande culto Kosoi e 80 anos do templo Ryushoji. O bispo Yoshikawa Junshoshi realizou gorrocos aqui neste templo por muito tempo. E todos nós somos gratos por isso. Graças às virtudes que nos trouxe, pudemos realizar esse grande culto com tempo bom
e um bom andamento nos preparativos, e principalmente concretizando as promessas de expansão. Rogamos a contínua orientação e apoio também. E desejamos e oramos para que os Gohokos em Campinas, no Templo Rentokuji, obtenham êxito e que a nova nave do Templo Rentokuji também seja concretizada. Kongo tomo yoroshiku onegai itashimasu. Arigatou gozaimasu. Minasan, arigatou gozaimasu. Muito obrigado a todos pela participação neste grande culto noturno. Acabei de agradecer ao Bispo Yoshikawa. Ele já realizou Gohokos, atividades aqui no nosso templo. Quer dizer, o elo é forte e esses elos nos trazem de volta. Em momentos importantes como esse. Nosso presidente acabou de anunciar as nossas preces, as concretizações. E o grande culto de hoje é para agradecer por isso. E renovar o nosso compromisso de continuar nos esforçando pelas preces. Agora há pouco, em Suzano, nós vimos uma grande prece de 5 anos acontecer. Até hoje, dá para dizer, não sabíamos como, não havia planejamento 100% para isso. Mas nunca deixamos de orar, de objetivar, de desejar, e muito menos de se esforçar. É na continuidade desse esforço que nós recebemos as nossas bênçãos. E a majestosidade do altar sagrado hoje está representando isso. Em primeiro, nós oferecemos todas as fichas de conversões concretizadas este ano. Do lado direito, num suporte vermelho mais alto, se encontra a tradução da Escritura Sagrada Nyosetsu Gyosho, mais um acesso em português à profundidade dos ensinamentos do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, sobre a estátua sagrada e à frente da imagem sagrada o Buttengai, o dossel búdico, que representa o mundo sagrado iluminado de Buda. Até então, o Gohonzon ele era um pouco mais exposto à imagem sagrada, tipo mais visível, mas normalmente, com tantos ornamentos sagrados que acompanham, né, se a gente observar a matriz mundial no dia 15, nas orações internacionais noturnas que nós realizamos, tem que fazer assim para poder enxergar. Né, são os ornamentos sagrados. Não havia previsão nenhuma de chegada. Era para eu ter ido recepcionar e trazer, mas até um mês atrás não tinha certeza nenhuma. Recebemos a bênção de um filho de uma fiel que estava voltando, aceitar esse compromisso, né? Desafio de trazer. É uma caixa grande, existem trâmites, raio-x, etc. E uma semana atrás chegou. Somente uma semana atrás nós tivemos essa confirmação. Então vamos acostumando, né? Pois o embelezamento, né, o zelo que nós oferecemos ao altar sagrado é o que nós somos por dentro. Né? Quanto mais nós orarmos, mais zelarmos do altar sagrado, mais as nossas virtudes vão brilhar, vão aumentar e as nossas preces vão se concretizar. Amanhã também teremos a cerimônia às 7 horas da manhã do Bispo Suzuki e a sessão solene às 10 horas. Convidamos a todos a participarem também, online ou presencial. E após o término do culto de hoje e de todas as sessões, todos que desejarem oferecer os incensos aos antepassados, pois oferecemos as orações póstumas, os nossos agradecimentos a todos eles, aqui no altar póstumo central, todas as gerações de bispos que exerceram cargo, essa função aqui no templo. E no memorial do lado direito, todas as gerações de presidentes que nos representam, que tanto fizeram para nós podermos estar aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado. E como o presidente anunciou, depois dos 80, vem 800, não é 880, é 80 a 800, é mais ainda, é mais intenso. Então a prece continua e o nosso esforço será a nossa contínua, maior demonstração de devoção. Arigatou gozaimasu. Então vamos ouvir os cumprimentos e, na sequência, a prédica do bispo celebrante Yoshikawa Odoshi.
Renge Kyo Nam Myo Ho Renge Kyo Nam Myo Ho Renge Kyo. Acho que fica muito alto. Kyo Nam Myo Ho Renge 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 Kyo. Arigatou gozaimasu. Primeiramente agradeço o convite para a celebração do grande culto Kosoi, os 80 anos de fundação também do Templo Ryushoji, o bispo Kohei Odoshi, arigatou gozaimasu. Também a diretoria do Templo Ryushoji, também os fiéis que hoje me convidam também para a celebração do grande culto de hoje, arigatou gozaimasu. Assim como foi apresentado, atuo no Templo Rentokuji, na cidade de Campinas, a 150 quilômetros aqui de Mogi das Cruzes. Do Templo Ryushoji até o Templo Rentokuji dão 150 quilômetros, pertinho. Se não tivesse o trânsito de São Paulo, em 1h30 dava para chegar lá. Mas hoje mesmo para vir para cá peguei um pouco de trânsito, o pessoal está viajando, mas mesmo assim ainda é perto. E me chamo Junsho Yoshikawa, assim como o Kohei Odoshi comunicou, avisou, né, tem lembranças aqui no Templo Ryushoji, não só porque eu atuei, tive a oportunidade de atuar antes de ir para Campinas, passei no Rio de Janeiro, em Itaguaí, e permaneci um tempo aqui no Templo Ryushoji, mas antes disso também, a minha família, a parte da minha mãe, é toda aqui de Mogi das Cruzes, a família Tarumaro, grande aqui também, numerosa, e em função disso, a minha infância toda, praticamente as férias, eu sempre passava aqui em Mogi das Cruzes, na casa dos meus avós, lá no sítio em Itaiaçupeba. Por isso, eu tenho muitas boas lembranças aqui, não desse templo aqui, mas na época que era lá no Ipiranga, o templo antes de vir para cá. Hoje tem o aniversário de 80 anos de fundação do Templo Ryushoji, temos também mais uma gratificante notícia, a aquisição e inauguração hoje da filial em Suzano, e também muitas concretizações que hoje, assim como o Kohei Odoshi relatou, foram agradecidas, e essas concretizações certamente são bênçãos que todos aqui do Templo Ryushoji recebem graças à oração. É justamente essa oração que nós viemos realizar aqui, realizamos por ao longo desses 80 anos, agora tem mais um local fixo agora para podermos estar praticando a fé e lá em Suzano também, muitas outras pessoas poderem receber a bênção da mesma forma que a história veio se concretizando aqui em Mogi das Cruzes graças às bênçãos. É dessa mesma forma que todos nós devemos prosseguir, seguindo esse modelo de 80 anos. Quando o Kohei Odoshi mostrou um pouco da foto aqui do templo anterior, eu tenho algumas lembranças, né? Não era igual aqui, que tem bastante espaço. Lembrança que eu tenho do rondo, né? Porque eu era menino, não era sacerdote, era menino. Então, lembrança que eu tenho do rondo, tinha muita coluna dentro do rondo. Então, sempre eu sentava atrás da coluna. Então, na minha frente tinha coluna para rezar. Hoje não tem mais coluna, só tem o gorrozen. É maravilhoso isso. Mas também era uma desculpa para não ficar mais lá, né? Sentava um pouquinho, aí já ia brincar ali no jardim, que para mim naquela época era grande, mas hoje eu lembro que é pequeno. Tinha um tanque ali, uma lagoa de peixes, que ocupava toda a parte da frente, tinha o ossário, o columbário ali, e as crianças se juntavam lá. Era uma verdadeira aventura. Tentava pegar peixe com a mão, tacava pedra na lagoa, para ver se acertava os peixes ali com as pedrinhas, né, que tinha bastante. Depois não sei quem limpava, mas estava sempre sem pedra depois da próxima vez que eu ia. Alguém tirava todas as pedras que as crianças tacavam dentro do tanque. E tinha muita criança lá. E tudo cabia naquele pequeno espaço. O pessoal se amontoava, brincava, ficava pulando da ponte para a lagoa. Nunca ninguém caiu lá, pelo menos que eu me lembre. E dessa forma,
era muito agradável, e a lembrança que eu tinha sempre, que eu ia com meu avô. Aí meus irmãos também iam junto, meus primos todos juntos, mas é uma lembrança que eu tenho e guardo como tesouro. Essa lembrança de poder ir com meu avô para o Oterá, junto com ele. Sentava do lado dele só um pouquinho e depois ia brincar com as crianças. Mas essa, no final de toda a vida que eu pude passar e compartilhar com meu avô, essa é uma lembrança que eu tenho muito clara e guardo com muito carinho. Essa oportunidade que tive de poder praticar fé. E não era só no Oterá, não, porque quando passava as férias na casa do meu avô, dos meus avós, eu sempre via também. Às vezes eu rezava junto, mas todo dia eu via meu avô rezar. Todo dia. Não tinha um dia que ele deixava de rezar no altar sagrado da sua casa. Então vinha para o Oterá, rezava em casa, rezava, participava dos cultos, e assim essa lembrança ela fica clara. Depois que ele se vai, a gente cresce e fica mais velho, isso se torna um modelo, um exemplo para a gente poder seguir. Ele nunca me explicou nada. Simplesmente pegava na mão e rezava. Não forçava também, mas ele sempre deu esse bom exemplo. Então eu tenho muitas lembranças, e a última lembrança que eu tinha, porque o antigo Ryushode era tudo emendado, né? As construções ali. Então para mim era um labirinto, e era divertido correr para lá e para cá. Cada de uma sala para outra sempre tinha pelo menos um degrau. Tinha que subir degrau, descer degrau, e para mim eu sempre acreditei que ali naquele prédio tinha sala secreta. Se não fosse sala secreta, era para ter uma passagem secreta. Toda a minha infância eu ia lá e procurava, nunca achei até hoje. Mas era divertido poder ir para o Oterá, porque tinha tudo isso para fazer. Então, incentivo também os avós, os pais, a trazerem seus filhos, os seus netos, as suas crianças aqui para o Oterá, para poder correr. Agora que tem um jardim maravilhoso, tem lago ainda, tem pedra também, dá para tentar acertar. Eu não sei quem que limpa aqui as pedras depois, mas dá para também fazer essa aventura toda. E já tem criança aqui. Vamos incentivar todos a participarem. E depois, agora, quando sacerdote, logo que voltei do Japão, eu vim direto aqui para Mogi das Cruzes, no Templo Ryushode, já nesse novo prédio. Depois a Kyoko veio, a minha esposa, né? Ela veio do Japão junto, a importada, e temos algumas lembranças também já nesse novo prédio. Depois que os nossos filhos nasceram, o Saito Ryukoshi muito ajudou a cuidar das crianças, né? Enquanto a Kyoko cozinhava, fazia os afazeres no Oterá, criança muito pequena não ficava quieto, aí o Ryukoshi via, pegava no colo e permitia que a Kyoko pudesse fazer os seus cuidados. Então, a gente tem bastante de tchá e bachá aqui, vovô e vovó aqui no Oterá também, para a gente poder fortalecer esse elo. Muito obrigado a todos pelo carinho também, que sempre nos oferecem, mesmo depois que a gente saiu aqui do Templo Ryushode, todos sempre lembram, com muito carinho, conversam com a gente, e isso é um grande calor que a gente sente no nosso coração e que dá vontade de voltar aqui para o Oterá, para o Ryushode, para poder ver todos novamente. Então, meu muito obrigado a todos, e gostaria então de entrar no ensinamento de hoje. Eu peço que abram o livro de coletânea de versos do Budismo Primordial, na página 157, o verso 1076. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myo Renge Kyo Gokyoka ni Goriyaku wa Shin no naka ni wa aru naredo Gyo no kuchi yori izuru nari keri Goriyaku wa Shin no naka ni wa aru naredo Gyo no kuchi yori izuru nari keri. Embora as bênçãos existam dentro da fé, acabam se manifestando através da prática oral. Embora as bênçãos existam dentro da fé, acabam se manifestando através da prática oral.
através do grande mestre Kaido Nisshen Shonin, que nos ensina a receita da bênção do budismo primordial. Então, vamos a essa receita. Qual é essa receita? Primeiro, um coração puro. Segundo ingrediente, com esse coração puro, acreditar no Daimoku, no Naumyoho Renge Kyo. Não duvidar do Daimoku, do Naumyoho Renge Kyo. Ter fé determinada para conseguir, para deixar tudo por conta do Gohozen. Ter uma fé inabalável, para durar até o último suspiro das nossas vidas. Esses são ingredientes aqui dessa receita primordial da bênção. Então, com todos esses ingredientes, agora vamos à ação. A gente precisa utilizar esses ingredientes. E esses ingredientes todos a gente utiliza através da prática da fé. É a ação. É orar o Daimoku, orar o Naumyoho Renge Kyo. E como resultado, teremos a bênção. O Goriaku, que tanto precisamos diariamente. E foi essa mesma receita de bênção primordial que os fiéis, aqui do Templo Ryushoji, na época, o Zenichi Roseki, o Rikichi Takahashi, usaram há 82 anos atrás, lá atrás, antes da própria fundação do Templo Ryushoji, mas é onde tudo começou. Quando em agosto de 1939, converteram um enfermo que sofreu derrame cerebral. E com 5 dias de orações fervorosas, conseguiram que ele recebesse a bênção da saúde plena. A notícia dessa bênção se espalhou pela cidade e região, e esse episódio foi o ponto de partida da expansão aqui do Templo Ryushoji. Posteriormente, depois de 3 anos, 1941, o Templo Ryushoji ele é fundado oficialmente. E tudo isso foi graças à bênção. E todos eles continuaram a receber a bênção, graças à prática do Naumyoho Renge Kyo. Após a fundação, durante 80 anos, e agora também, os fiéis continuam a receber a bênção. Prova disso foi os agradecimentos de hoje. O Correio-Doshi mesmo falou, não sei, não tinha nada planejado, mas tudo deu certo no final. Ou seja, por mais de 80 anos, essa receita da bênção vem sendo praticada ao pé da letra, incentivada e compartilhada entre todos. Por isso que a gente consegue ver a herança religiosa. Mesmo agora, nessa era da informação que a gente vive, onde há mais questionamentos, né, os mais novos questionam muito, inclusive da minha própria geração, onde as pessoas procuram primeiro entender para depois praticar. Não sabe o que é Naumyoho Renge Kyo, por que eu vou ficar rezando? Pai, mãe, você não sabe explicar o que é isso? Por que tem que rezar todo dia, isso e aquilo? Questiona, não sabe falar, não sabe explicar. Por que eu tenho que praticar uma coisa que vocês mesmos não sabem o que é? Hoje é assim. Se não tiver resposta na ponta da língua, dá as costas. Além disso, hoje é tudo muito acessível. O Correio-Doshi relatando, no primeiro templo, Ryushoji, não tinha luz elétrica, por anos. E mesmo assim o pessoal veio praticando a fé. Mesmo agora, que temos muito mais facilidade e ferramentas no nosso dia a dia, é muito mais fácil praticar a fé. Até mesmo nesse horário que já escureceu, é possível praticarmos a fé, e o pessoal de casa também, de forma remota, dá para praticar a fé e acompanhar o nosso culto aqui. Então, ainda, da mesma forma, seguindo a mesma receita de 80 anos atrás, se nós seguirmos, colocarmos em prática essa receita, também continuaremos a receber a mesma bênção que o pessoal vem recebendo desde antigamente. Basta praticar o Naumyoho Renge Kyo. A seguir o depoimento do fiel jovem do Templo Rentoku de Campinas, chamado Geraldo Riga. Eu gostaria de ler primeiramente aqui o texto que ele me mandou para mim. Arigatou gozaimasu.
Primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Geraldo Riga, frequento o Templo Orentokudi, em Campinas, e atualmente moro em Jundiaí, juntamente com meu filho, Kenzo, de 9 anos. Desde pequeno sempre frequentei o templo, pois meus pais também são do budismo primordial. E sempre tive este hábito de participar de cultos e eventos no Oterá, em Campinas. Como cresci no budismo primordial, sempre ouvi muitos ensinamentos, Gohonmon, e também conselhos dos meus pais quanto à prática do Naum-myoho Renge-kyo. Isso é importância. Na casa dos meus pais, sempre eram realizadas pela manhã. No decorrer dos tempos, sempre com altos e baixos nas nossas vidas, nunca deixamos de fazer a prática do Naum-myoho Renge-kyo. Através dela, sempre busquei muitas respostas durante minha vida, e várias delas vindas através de goriakos, bênçãos. Sou muito grato ao Gohozen pelo caminho que nos é guiado, a luz que recebemos nos nossos caminhos e tomadas de decisões. Eu considero que a prática do Naum-myoho Renge-kyo seja fundamental para garantirmos o equilíbrio em vários pontos de nossas vidas, e não só em momentos difíceis. A manutenção da prática é de suma importância. A minha prática é fortalecida cada dia que passa, não por grandes conquistas em nossas vidas, mas sim pequenas conquistas frequentes que recebemos diariamente. Por termos saúde, moradia, emprego, alimentação. E assim passarmos para as próximas gerações. Assim ensino meu filho a prática do Naum-myoho Renge-kyo. No mundo atual em que vivemos, tudo é muito corrido, mas com um pequeno planejamento arrumamos um momento do dia para a prática religiosa. Acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade dada de poder dar meu breve testemunho sobre como a fé fez diferença na minha vida. Arigatou gozaimasu. E tem um complemento. Hoje, graças à tecnologia, dá para enviar áudio, né, pelo WhatsApp. Ele mandou o depoimento em texto pelo WhatsApp, eu falei, mas não tem um depoimento, uma experiência, vivência, alguma coisa mais prática? Né? Ali me mandou o áudio. Né? Dá para passar o áudio, por favor, Guionchi? Para mim, o que eu levo muito em consideração, né, a prática do Naum-myoho Renge-kyo, para mim, por isso que eu coloquei, né, no relato, que assim, o que fez a diferença na minha vida não foi o grande goriaco, vamos dizer assim, né, uma grande bênção, não foi assim. Sabe assim, um pouquinho cada dia, tipo assim, vamos supor que eu estou procurando um emprego, por exemplo, né? Assim, sabe, não é rezando que eu vou conseguir aquele emprego, não. Eu faço a prática para qual for a melhor oportunidade, né, aparecer para mim, né? Então eu sempre rezei muito assim, né? Não assim desejando só alguma coisa. Não, vou rezar porque eu quero aquele emprego, não. Né? Então eu rezava para que uma oportunidade que fosse mais adequada para mim aparecesse, né? Então por isso que eu não tenho assim uma coisa assim de repente, sei lá, marcante, não sei, né? Porque assim, pode acontecer, lógico, né, de a pessoa rezar para conseguir aquele emprego, da pessoa passar naquele concurso, né? Mas no meu caso sempre foram assim pequenas coisas, né? Eu lembro uma vez que aí eu ia abrir a loja em Jundiaí. Então assim, lá na época no estacionamento lá na rua não era zona azul, por exemplo, né? E eu sempre praticava, né? Sempre pratiquei tudo. E uma semana antes de eu abrir a loja, né, a Secretaria de Trânsito, por exemplo, lá no estacionamento na rua, tornou as vagas lá zona azul, né? Então se tornou rotativo, porque antigamente, quando eu ia abrir a loja, não era rotativo. Então todo mundo deixava o carro parado lá o dia inteiro. Então não tinha vaga para cliente, né? Então assim, por isso que eu considero assim, se você for ver bem, é uma coisa pequena, né? Era o estacionamento, virou rotativo, né? Não é uma coisa que você fala, nossa, que goriaco, né? Mas assim, sabe, essas pequenas coisas assim, isso daí que foi fazendo a diferença na minha vida, né? Não sei, parece que assim, sabe, parece que vai dando luz para o nosso caminho de tomada de decisão, de algumas coisas que vai abrindo o nosso caminho, né, para que as coisas aconteçam de uma melhor forma. Teve agora do Covid também que eu peguei, né? A gente fez muita prática, muita oração,
consegui melhorar tudo. Assim, é que cada dia para mim acontece alguma coisa pequena, mas importante. Então, assim, é importante daquele momento, daquela hora, mas não é uma coisa que fica assim gravado, sabe? Fala, nossa, aquele foi a grande coisa. Assim, acho que quando se dedica para alguma coisa, quando uma pessoa vai fazer um concurso, ou a pessoa quer aquela vaga de trabalho, acho que talvez marque mais, né? Que não tem sido o meu caso. Que nem, por exemplo, né, de um show, acho que nem agora eu tô trabalhando na parte de mercado financeiro, né? Então, assim, você vai lá, você faz a prática, né? E às vezes aparece, né, uma oportunidade de comprar alguma coisa, né? Algum um fundo que tá bom, que opa, você comprou no momento certo, né? E rendeu, né? E na hora de vender, opa, você recebeu o goriaco, você vendeu na hora certa. Então você teve uma negociação boa, você ganhou dinheiro, né? Então são essas pequenas coisas que eu enxergo que vai trazendo luz, né, nessas tomadas de decisões. Então por isso que assim não tem uma coisa assim que fala nossa, né, muito relevante assim. No meu caso, né, o que sempre me fez assim acreditar muito, né, na prática da fé, da Namumyo Horinge Kyo, foram essas coisas, né? A prática do dia a dia, dando essa luz, né, de degrau em degrau, né? Degrau, 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 dando essas luz nas tomadas de decisões. Então, né, por isso que eu não sei como falar num relato isso daí, né? Porque dia após dia foram coisas que foram acontecendo e continuam acontecendo que vão me dando cada dia mais certeza, né? Que esse é o caminho que a gente precisa se dedicar. Obrigado a atenção de todos. O áudio depoimento, ele fala que não sabe o que falar, mas ele falou tudo no áudio que precisava e conseguiu exteriorizar tudo o que ele vem sentindo, a gratidão, a forma também de poder no dia a dia receber as bênçãos, que é o quê? Praticando a fé, praticando o Namumyo Horinge Kyo todos os dias com dedicação, pureza, sem duvidar, que no final tudo vai dar certo e deixar por conta do Gohozen. Para nós, do budismo primordial, fé é mais do que um sentimento. É poder colocar em prática o ensinamento do Sutra Lotus, que o Buda Shakyamuni nos deixou. É praticar o modelo de fé dos nossos grandes mestres e pioneiros que iniciaram a expansão. E será graças a essa prática da fé que conseguiremos receber a bênção. Então, sim, devemos nos determinar a praticar a fé diariamente, sempre, para podermos receber a bênção diariamente, sempre também. É uma citação do grande mestre Kaido Nisshen Shonin. Conforme a Escritura, os 4 tipos de fé e 5 estágios. O mais importante é a única palavra fé. Portanto, dentro da prática ascética, é a única palavra fé. Para a concretização das preces e a visita à terra pura, também é fé. Para a prosperidade profissional, também é fé. Para a recuperação da saúde, também é fé. Para a longevidade, também é fé. Para o livramento de infortúnios, também é fé. A fé é a base. Aos não iluminados da era Mapô, a base é a fé. A fé é prática. A prática é pronunciar o mantra sagrado. E assim foi dito. No budismo primordial, o mais importante é a única palavra fé. Contudo, é muito comum confundirem fé com entendimento teórico, intelectualidade, que também é importante, entender com a cabeça. Mas só intelectualidade, só o entendimento teórico nunca teremos a bênção. É fundamental, precisa vir junto à prática. Por isso que fé no budismo primordial é prática da fé, é ação. E só através dessa ação da fé que poderemos receber a bênção e assim continuar a expandir essa receita primordial desta bênção, que é a pronúncia do Dharma Sagrado, o Namumyo Horinge Kyo. É isso que ensina o ensinamento, o verso de hoje. Yueni, Gokyoka ni Goriyaku wa
真の中にはあるなれど、行の口よりいずるなりけり、ご利益は真の中にはあるなれど、行の口よりいずるなりけり. Embora as bênçãos existam dentro da fé, acabam se manifestando através da prática oral. Embora as bênçãos existam dentro da fé, acabam se manifestando através da prática oral. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo Namumyo Horenge Yo Namumyo Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Namumyo Renge Kyo. Mushirai Hobozai Shosho Metsu Konji Yoribushi ni itaru made tamochi Matsuru Hommon no Honzon Hommon no Kaida Hommon Jigyo Happon Shoken Jogyo Shode Honnin Geshu no Namumyo Renge Kyo Namumyo Renge Kyo Namumyo Renge Kyo. Arigatou gozaimasu.